Muito boa tarde a todos. Hoje vamos ter aqui uma live bem especial. O nome da nossa live é Best Experiences Portugal e Áustria. E nós temos um convidado mais do que especial que fala conosco de Viena, que é o Francis Vieira. Olá, Francis, tudo bom? Olá, Guilherme. Prazer estar aqui com você. Joia. Ótimo. Olha, o Francis é um grande amigo, né? Um ótimo profissional que atua há muitos anos na área de turismo e que conhece Áustria, arredores, eu diria que boa parte da Europa como ninguém, e está sempre muito à vontade para poder expor essas questões. A gente sempre realça que essas lives que a gente tem feito, o nosso interesse é apresentar coisas diferentes para que isso ajude vocês quando assim vierem viajar para a Europa, quiserem conhecer Áustria ou Portugal, saibam que podem encontrar o nosso apoio, podem também conhecer coisas diferentes e poder conhecer assim detalhes que muitas vezes saem do convencional, tá bom? Uhum. Muito bem. Olha, temos aqui já a senhora Kalina Cosme. Olá, senhora Kalina. Muito bem. Kalina. Rio Grande do Norte. Como vai, viu? Nós vamos começar, então, a nossa apresentação. Enquanto as pessoas vão entrando, vamos apresentar aqui dois pequenos vídeos para entrarmos no clima desses dois países fantásticos, né? Que são Áustria e Portugal. Vamos falar um pouquinho... Muito bem, vamos apresentar aqui um pouco de Viena. Muito lindo. É lindo, né? Que cidade, hein? Tem uma arquitetura fantástica, né? Palácio Imperial, Biblioteca Nacional. Olha que lindo, hein? O hotel famoso, da parte Sofitel. Uhum. Pintura legal. Parte da catedral na frente e atrás da prefeitura, agora da prefeitura. Esse é o famoso Ring, uma rua, parlamento. Estamos vendo aí do Teatro Nacional, uma vista, parlamento. Muito lindo. Muito legal essa imagem. Muito, né? Isso é uma biblioteca pública, a Igreja Carlos, fica também no centro. Isso é a parte moderna de Viena, perto do Danúbio. Edifício mais moderno. Essas aí são vidros que atraem a energia. Ah, sim. Parte da ópera. Uhum. Esse aí é o Palácio Schönbrunn, está fora do centro. Rua pequenininha no centro da cidade, bem medieval. Muito bonito, nossa. Ópera de Viena. Lá na frente do Ring. Exato. Esse é o Teatro do Povo. Muita cultura. É um marco, né? A cultura do país é muito lindo mesmo. Roda gigante. Olha só. Esse aí é o nosso... tem árvores, plantas, dentro do Palácio Schönbrunn, gloriete também aí, no inverno, menos 10, menos 15, fácil temperatura aqui, muito frio, metrô, bem moderno, rápido. Extraordinário. Esse aí é um canal que tem embaixo da cidade, tem um filme chamado Terceiro Homem. Festivais de música. Festival de música no verão, esse verão não tem, mas ele tem uma mini versão. Catedral, sim. Centro, muito lindo. Lindo, realmente cativa, né? Que lugar, hein? Formidável, Francis, que lugar incrível. Vamos passar também um pequeno vídeo também sobre Portugal, para nós já irmos no clima dessa nossa live. Mostra aí. A capital portuguesa. Os bondinhos elétricos... Muito usado não só por turistas como para residentes, em função desse desnível, né? Muitos altos e baixos. Ó, Castelo de São Jorge. Já conheço. Mouro. Aí o Mosteiro dos Jerônimos, onde foi criado o Pastel de Belém. Rua Augusta, Calçadão, Rua do Comércio da cidade. Lindo. Maravilhosa, né?
Memorial dos Descobrimentos, homenagem aos navegadores portugueses. Aí o Arco da Rua Augusta, chegando no Terreiro do Paço, Legal. Praça do Comércio, com o rei Dom José ali à frente. Aqui estamos em Cascais, já agora Parque das Nações, lugar magnífico que foi criado justamente na Exposição Mundial de 98, Hotel Myriad, Catedral, aqui a Igreja do Mosteiro dos Jerônimos, Cristo Rei que abençoa a cidade de Lisboa. Legal. É muito bonito. Muito bem, assim a gente faz a nossa introdução e vamos começar a falar. Nós temos aqui algumas experiências que trouxemos da Áustria e de Portugal para assim trazer informações diferenciadas para todos. Vamos começar com Áustria, com o nosso amigo Francis. Vamos lá, Francis, vamos conhecer aqui a primeira experiência que você traz para nós. Ok. Só para falar para os espectadores que essa parte que nós vamos fazer é uma parte que, assim, é conhecida, mas não tão conhecida, e não está muito longe do centro. Então, as pessoas, de vez em quando, querem ver os top 5, top 10, corre de um lugar para o outro, e não olha à direita, à esquerda, alguns detalhezinhos. Então, eu marquei com o Guilherme de fazer algo um pouquinho mais especial, tirar por fora os top, que todo mundo conhece, é fácil de conhecer na internet, de buscar, e vamos fazer algo curioso que está perto dos tops, né? E essa estrutura que vemos agora, muito estranha, é uma imagem antiga, mas essa estrutura ainda existe aqui, eram famosos bunkers da Segunda Guerra Mundial. A Áustria, por falar, foi a culpada por começar a Primeira Guerra Mundial, por causa do assassinato de Francisco Ferdinando em Sarajevo, foi culpado do Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler, Adolf Hitler, era um austríaco e foi para a Alemanha, ficou bem famoso lá, depois se juntou com a Áustria, o famoso Anschluss, e nessa época, os anos 38 até 40, ele tentou conseguir fazer alguns bunkers em várias partes da Alemanha e na Áustria. A ideia era, na verdade, para em cima colocar algum tipo de canhões para atacar os aviões inimigos. Naquela época, os franceses, inglês, americano e russo eram o inimigo da grande Alemanha. Naquela época, a Áustria desistiu, desapareceu oficialmente. Não existia Áustria, era a grande Alemanha. E o Hitler tinha essa ideia da Europa inteira ser um país só. E esse bunker lá, dá para ver lá direito, como ele foi construído. Totalmente, incrivelmente grosso, cimento. Era impossível de bombardear esse troço, por isso que até hoje temos 6 ainda pela cidade, 5 deles estão totalmente fechados, na verdade são 4 que estão fechados, 1 pertence ao governo, e depois um outro é uma surpresa que a Viena fez, dentro desses bunkers, colocou um aquário, uma coisa incrível. Vamos para a próxima imagem. Essa parte é a parte mais moderna. Uma empresa alugou do governo, colocou em cima uma parte alta, que virou um restaurante, café, e ao lado um aquário, e dentro um aquário. Então, quando as pessoas vêm para Viena e querem ver algo curioso, eu falo, olha só, vai entrar num bunker e ver um aquário, que são vários andares, e dentro dele você pode ver coisa do mar, são 5 andares enormes, com vários continentes, e é muito curioso entrar num bunker e ver um aquário, que não é aquele aquário normal que o pessoal conhece dos Estados Unidos, né? É um aquário dentro de um bunker que eu acho que, não pesquisei, mas eu acho que não existe algo parecido, né? E justamente ao lado, onde está essa parte de vidro, embaixo e atrás tem uma parte que o pessoal pode escalar. Isso é gratuito, quem quiser escalar pode chegar lá, pega, escala, bota X na mão e vai escalando, né? Muito interessante, é um parque muito bonito. Olha pode só. seguir a prova, sim, Essa é a parte que fizeram, a partir de 2020 está assim, né? Muito bom. Eles totalmente colocaram vidros por fora, essas orelhinhas que eu chamo de orelha de Mickey Mouse, né? É onde antes estava os canhões em cima, eu acho que até uma foto tem por aí também, né? Dos canhões que pode ver, e em cima o restaurante bar. O único detalhe que é um pouco assim
negativo é que tem que pagar para entrar para o café ou para o restaurante. Então, não só pode entrar para visitar o restaurante para ter uma vista linda. Então, a ideia seria ir no Punca, visitar o aquário e depois em cima no bar-restaurante tomar um drinkzinho, almoçar, comer um snackzinho e ter uma vista preta da cidade, né? Essa é a ideia. Chama Haus des Meeres, a Casa do Mar, né? Olha que lindo. Essa vista linda, né? Um restaurante, quando tem um dia lindo, tem mesa fora, aí tem aquela parte da orelhinha que eu falei, a orelha do Mickey Mouse, né? Eu acho assim, a coisa assim, o visual de Viena maravilhoso. Porque Viena é um lugar que não tem muito edifícios altos, não tem uma parte muito moderna perto do centro. E aí estamos mais ou menos 10 minutos caminhando do centro. Tá, né? Pertinho. Então, assim, é uma caminhada boa, sem problema. O transporte público também funciona muito bem. Muito e legal. Normalmente, assim, Viena é mais ou menos plana, né? É plana, certo? É plana. A gente vê atrás edifícios altos e atrás dessa nuvem, né? Exato. Tem uma altura pequenininha, mas assim, não é aquela coisa grande, né? Não é montanha como tipo Suíça ou França, em algum lugar. É bem plana mesmo. Então, fácil de caminhar, fácil de alugar uma bike, né? Ótimo. Ai, que genial. Olha só. Olha só, isso aí é dentro do Punca, né? Fizeram tipo de um lado para o outro, colocaram tipo um túnel de vidro, né? Tipo aquela coisa que a gente conhece de Dubai, dos hotéis de Dubai, né? Em vez de quando tem pessoal que limpa ou dá comida para os animais, então vem o mergulhador, o pessoal pode ver o mergulhador, profissionais, claro, né? Então assim, muito show. Eu assim adoro. Quando tem cliente que pergunta um lugar legal para ir, principalmente com criança, né? É muito interessante. Com certeza, é uma experiência diferenciada. Nossa, olha, bem moderno, olha, tubarão. Tubarões, sim, tem vários tubarões, lá tipo de peixe, né? E aí você tem plaquinhas, que eu não tirei foto, me esqueci, que essas fotos são um pouco antigas, mas tem explicações ao lado, qual tipo de mar é, de onde vem, né? Então você pode ver que se é da África, Oceano Índio, Atlântico, é muito legal, assim, muito educativo, né? Sim. Então, peraí. Então, agora, nós vamos... Então, tem mais alguma consideração, Francis? Realmente, olha, uma pergunta eu tenho para você. Sim, por favor. Quantos desses existem em Viena? Existe oficialmente 6 Puncas, né? Na Alemanha tem mais, mas a Alemanha, o que eles fizeram? Eles colocaram, tipo, uma parte de terra por cima deles. Então, quando você entra num parque, em Munique tem vários parques que são planos, e no final tem uma parte alta. Dentro está um desses Puncas, né? Que é mais fácil cobrir eles, mais barato cobrir eles, né? Sim. E fazer uma vista alta em cima, o pessoal caminhar e descer, do que destruir, né? Nós não destruímos, não, né? Então, assim, é super interessante. Muito. Olha, eu quero mandar só assim, um abraço para nossa colega, Irena. Olá, Irena! Eu conheço a Irena. A Irena, conheci ela na internet, como conheci você também. Só que eu já fui lá com uns clientes brasileiros, né? Conheci ela, e ela veio para cá, para Viena, entramos em contato e estavam os pais delas também. Os pais é muito simpático. Um mini tour especial. Eu gosto muito dela. Olha, um abraço também para Nadir, de São Paulo. Olá, Nadir. Muito bem. Não, realmente, que coisa genial. Vamos agora, então. Então, agora, cabe a mim mostrar uma experiência de Portugal, né? Essa que eu trouxe para todos, que é uma experiência que também é um aquário. Eu sei que os bunkers têm vários, tem um que, como você falou, que é um aquário. Aqui eu trouxe o que é considerado aqui em Portugal o principal aquário português, está entre os 2 maiores da Europa, que é o Oceanário. O Oceanário é uma coisa genial, porque eles conseguiram reunir no mesmo espaço 4 oceanos. E em 5 espaços, onde você tem 15 mil tipos de seres vivos. Uau! Não, desculpe. Tem 15 mil seres vivos e 500 espécies diferentes. Essa construção, ela foi feita durante... quando foi criado em Portugal, em 1998, a Exposição Mundial, com uma arquitetura extremamente moderna para a época, né, na altura, e
até os dias de hoje, é extremamente moderna. Eu quero mostrar para vocês rapidamente um pequeno vídeo sobre essa maravilha, né, que é assim, o oceanário aqui para Portugal, e que é também uma experiência que merece muito a sua visita, tá? Porque ele tem uma estrutura bem assim moderna, é também um espaço extremamente educativo para você entender, porque um dos temas da Exposição Mundial de 98 era também a natureza e os mares e a água no mundo, né? A importância da água no mundo. Então, esse foi uma das obras mais incríveis, né, que foram construídas assim para essa exposição mundial. Então, é um espaço que tem muita coisa para você conhecer com qualidade, se aprofundar a nível de vários tipos de peixes, também alguns anfíbios, e tem também peixes grandes, como tubarões e tudo mais. Além disso, eles conseguem, nesse espaço, trazer a temperatura e as condições climáticas de cada região do globo em que existem esses animais. Deixa eu passar um pouquinho mais para frente. Ali tem o teleférico do Parque das Nações, né? Legal. Que é muito legal. Então, por exemplo, olha só os animais que tem. Aí, esse é uma espécie de um pinguim, né? E a temperatura, ela é condizente com a temperatura... olha, esse é um papagaio d'água, como se chama. E eles são, portanto, assim, possuem a característica justamente do local de origem. Então, isso que é muito interessante. Então, é um espaço que requer, obviamente, um tempo de 1 a 2 horas para visitar, mas é das coisas mais impressionantes que tem, assim, para se fazer no momento livre em Lisboa, tá? Então, é uma dica preciosa. Se você tem, assim, um dia a mais, que você quer fazer uma coisa diferente, ou então, muitas vezes, um dia que está chovendo, vá até o oceanário em Lisboa, porque você vai ter a natureza presente para você. Então, são muitos animais, é um espaço gigantesco, gigantesco mesmo, são 7 milhões de litros d'água. Por isso que é considerado entre os 2 maiores da Europa, esse oceanário, esse aquário gigante, tá bom? Muito bem. É uma dica interessante de se fazer também, e com certeza as pessoas devem... É uma experiência a se fazer, né, quando estiver em Lisboa. Aqui tem, com consideração, a Nadir já esteve lá. Olha só. Legal. Live está ótima, obrigado. E aqui, Rui também entrou Rui. Rui Soares, boa noite. Rui Soares, amigo de São Paulo, amigo bastante. Já passeamos por Berlim, fizemos um tour especial. Muito legal, Rui. Gratíssimo estar presente. Obrigado pela participação. We like you. Então a empresa chama We Light, por isso. Entendi. Vamos continuar aqui, né? Vamos, então, continuar aqui na Áustria. Com mais uma experiência exclusiva que o Assim Francis traz para nós. Esse senhor aí, felizmente, já faleceu, 2002, acho eu. Ele era um artista conhecido com um nome um pouquinho estranho, Hundertwasser. A arquitetura, quem conhece, gosta muito de Hundertwasser. Ele foi aquela pessoa que não gostava de linhas retas. Ele falava que as linhas retas não existem na natureza, por isso ele não quer fazer nada que seja reto. Até criou uma régua que faz uma curva. Não sei como ia funcionar, né? E ele é aquele cara mesmo assim, meio hippie, gostava muito de natureza. Ele educou muitas pessoas aqui que um dia vai faltar água, um dia o clima vai trocar para os anos 50, 60, já falava isso, que as pessoas achavam que ele era aquele hippie, né? Paz e amor, não sabia de nada, né? E ele sempre fez a estrutura dele sempre um pouco estranha, as pinturas deles também um pouco estranha, pode mostrar aí, Guilherme,
Vamos a lá. próxima imagem, né? Então, coisa assim, muito colorida, sempre. Ele está mostrando aí nesse quadro embaixo que seria a cara da Terra, né? E as Sim. casas do jeito que ele consegue fazer. Então, a ideia dele para a construção de casa era começar de zero e sempre não ter um teto. Ele não queria ter teto, ele queria colocar jardins para a comunidade que mora no edifício, que é uma ideia fantástica. Em vez de ter um jardim embaixo, colocar em cima. Todo mundo gostou da ideia, só que ninguém fez. Tem um vídeo dele que ele fala: as pessoas vieram para mim e falaram que é muito legal a minha ideia, mas ninguém fez, porque em cima, no top, é o valor mais alto que eles podem receber. E isso as pessoas não queriam deixar, né? E ele não queria, ele não estava atrás do dinheiro, ele estava atrás de ajudar a natureza. E muitos edifícios dele, ele fez com um sistema de árvores no edifício. Uma coisa incrível, muito linda, né? Aí tem algumas estruturas, aqui eu gosto mais aqui em Viena, ele tem 3, 4 construções em Viena. Essa à esquerda tem o nome dele, mas teve um problema aqui na Áustria, tem que ser tudo bem certinho. Quem teve maior trabalho foi um outro arquiteto com o nome de Caravina, acho que é Caravina, Helvina, e ele reclamou que todo mundo chamava a casa de Hundertwasser. Então pediram para colocar o nome dele na casa oficial. Mas todo mundo fala casa colorida, a casa de Hundertwasser. Aí dá para ver, ao lado, em cima, não tem telhados, tudo é verde, árvores. Até o lado esquerdo também, da janela, sai árvores. Olha, ele colocou uma árvore especial, com tipo um vaso, que sempre vai cortando as raízes, né? Sim. E o raso não quebra. Então, não tem problema de quebrar a construção, né? E essas colunas embaixo, tem uma foto aí minha com essas colunas, né? Ele colocou mais ou menos umas 30 mil colunas por todo edifício que ele construiu. E sempre ele pedia para os trabalhadores também fazer parte do projeto. Então, não tem nenhuma coluna que é parecida com a outra. Muito assim, estilo colorido que ele gostava de fazer. Eu gosto muito do estilo dele. Que grande trabalho, olha. Essa é uma parte de frente e lateral, né? Aí à esquerda temos um museu, que é parecido com a casa. Não confundir a casa de Hundertwasser. A casa é uma parte que é do governo. Então, lá não se pode entrar, só pode ver por fora. Esse museu é onde ele tinha o ateliê dele. Então, ele trabalhava aí. Isso é um museu que tem no primeiro andar a parte de exposições, e no segundo andar é um museu onde pode ver a obra deles, que vocês viram lá um selo que a Áustria fez para ele, mais para cima, sim, mas ele também criou selos, ele criou moeda, ele criou bandeiras para vários países que depois não foram feitas oficialmente. Ele teve a ideia de criar placas para a Áustria queria mudar a placa da União Europeia, então ele conseguiu fazer um projeto, não foi aceitado, mas saiu pelo menos o projeto, a ideia deles. E tudo isso, a vida dele, como ele trabalhava, onde ele fez os edifícios dele, fez no Japão, fez na Alemanha, fez na Suíça, fez, acho, na Suécia, fez na Rússia, muitos lugares pelo mundo ele fez construções que é conhecido como as casas coloridas, né? E nesse museu à esquerda para ver. E à direita é um jardim que tem um café, restaurante, e depois a pessoa pode entrar, não precisa pagar para entrar no restaurante, mas assim, quem depois termina a excursão de 1 hora e meia, quem interessa mesmo a arquitetura, pode aí tomar um vinhozinho, tomar uma cerveja, né? Um suco de maçã delicioso. Muito legal esse lugar. Isso é conhecido como Kunsthaus, a Casa da Arte. Na próxima foto, pode ver já também, sim. Isso aí é o restaurante à esquerda e à direita é a exposição no lugar dele, né? Muito bonito mesmo. Que coisa fantástica. Olha só que arquitetura, hein? Esse aí, difícil de imaginar o que é, mas isso é uma incineradora. Nós queimamos o lixo na cidade, são duas enormes, uma no sul, uma no norte, e essa parte aí ele reconstruiu, que era um edifício. Eu lembro que aqui na Áustria, nos anos 70, eu morava perto, era uma estrutura totalmente cinza, não tinha nada colorido. Então, naquela época dos anos 80, ele já era bem famoso, os quadros dele saem por volta de 300 mil, 400 mil euros. Então, é bastante alto, né? E ele ganhou o projeto da cidade para fazer uma reconstrução mais colorida, o estilo dele.
Então, a bola, que era cinza, ele colocou a central, está aí na bola, né? E curioso que 2 vezes por ano essa incineradora, ou aqui temos departamento de lixo, é conhecido como EMA 48, e esse EMA 48 faz cada ano uma festa, um show nessa parte aí, mais moderna, e as pessoas podem visitar e ver como vem o lixo, como separa o lixo, como... Aí a pessoa começa a ter ideia de, pô, eu botei uma garrafa, botei uma lata, botei um papel, um plástico no lixo. Aqui eles têm muito trabalho para separar tudo. Então as pessoas depois voltam para casa e tentam começar já a separar o lixo, né? Então também é uma coisa muito legal essa iniciativa, essa educação para reciclagem, né? E eles têm algum departamento aí na incineradora que eles pegam coisa que as pessoas jogam fora, que talvez pode aproveitar. Eles têm um próprio departamento de mecânicos que consertam rádio velho, computadores, consertam coisas, e também muitas coisas que não precisa, pneus que jogam fora, eles cortam e fazem bolsa, fazem cinto, fazem reciclagem, né? E vende aí, a pessoa dá ideia. Eu acho muito interessante essa parte, né? Não é coisa que se visita como turista, mas passar por perto e você imaginar que você está na cidade e sair de metrô, são 4 estações do centro, né? Então, são mais ou menos 5, 7 minutos de metrô. Só para ver essa estrutura e falar, gente, como pode ter uma incineradora de lixo no meio da cidade? Né? Isso não está fora da cidade, não. Isso está justamente perto do centro, né? E você vê atrás como está limpo o céu, né? Então, assim, curioso. Educação é tudo aqui na Áustria, né? Não, isso é... Olha só essas aqui que lindas também. Essa aí é a parte da frente da casa, né? Embaixo eu tirei uma foto, né? Já está vendo um pouco a cor, já está um pouquinho mais antiga. E aí, à direita, é uma propaganda de uma amiga minha, que ela é gerente de um café, que chama Kunstcafé, Café da Arte, e é um dos poucos lugares que você pode entrar e pode ver um vídeo do próprio Hundertwasser falando sobre a construção dessa casa, né? Já que não se pode entrar, é uma casa do governo, uma casa social, né? Então, as pessoas não podem entrar dentro, pode tocar por campainha para entrar, então não tem como ver. Aí, essa casa... tem uma pessoa que fez um vídeo, né, e vende esses vídeos aí nesse café. Eu acho muito interessante, que é inglês e alemão, né, sempre troca os idiomas. Aí sim. Tá escrito aí está escrito, né, look inside the house, né, então se você vê o vídeo, você dá uma olhadinha dentro da casa. Isso aí é dentro do café, né, aqui, sempre com meus clientes, eu vou lá tomar um cafezinho, né, essa foto minha direita é curiosidade, que eu acho assim, nada contra o Brasil, gente, né? Mas o Brasil tem muito café, mas não tem uma tradição de café. Correto. Okay? Então, você vai num café, você pede um café preto, pede um cappuccino, pede um café com leite e acabou, né? Aqui na Áustria, nós não temos plantação de café, nenhuma, mas nós temos uma tradição muito grande do café. Os turcos, quando invadiram aqui a Áustria, eles deixaram sacos de cafés. E aqui tinha muito armênio, que era conhecido como os gregos, e eles começaram a fazer um tipo de... Eles não sabiam exatamente como fazer aquela mistura, mas tentaram, e cada tentativa o café saía diferente, e as pessoas colocavam nome, né? E esse que eu estou segurando é o famoso café cappuccino, que não tem nada a ver com o nome italiano, é um nome normalmente alemão, que foi depois latinizado, são monges da regra das ordens capuchinos, e aqui chama cappuccina, e já que o café era marrom, e eles têm aquela roupa marrom, então parecia um cappuccino, então a pessoa colocar o nome de cappuccino, então o nome oficialmente vem de Viena, né? Fantástico, olha aí, olha que interessante informação. E a taça que é legal, é um alemão ganhou um prêmio de design, olha só, a Alemanha também não tem café, e o cara pediu para várias empresas que fazem café, tem aquelas máquinas profissionais de café, doar o café que o pessoal não usa mais para ele. E ele que fez do café usado, ele fez taça de café. Eu estou segurando um café numa taça feita de café. Muito, que interessante. Curioso, é. Eu com meus clientes que vou aí sempre, gosto, né? Aí também... Olha que amiga legal. minha, aqui também, é muito legal. E aí, à esquerda, são os postais de quadro deles, né? Então, difícil alguém ter um quadro de 400 mil, né? Mas, assim, aí compra postal de €1.
Muito legal o cafezinho. Essa é a próxima já. É. Muito bem, muito boa, muito interessante, né? Essa experiência. Até temos um comentário da nossa amiga Irena, muito legal realmente, né? A história do Ela conhece. Ela conhece. Muito bem, gente. Agora vamos para mais uma experiência. Agora. Só um minutinho só, Guilherme. Um minutinho só para falar um pouquinho mais. Ah, sim. Os turistas, quando vêm para cá, sempre querem almoçar ou jantar num restaurante, né? Exato. Bem típico, claro. E aonde, né? Eu falo, gente, o café na Áustria não é simplesmente um café. O café da Áustria também é um restaurante. Então, você vai num café não para tomar café, ou tomar um suco, ou um bolo, uma tortinha. Você pode comer muito bem no café. Pode almoçar, pode almoçar, jantar, né? E alguns cafés no centro são bem típicos. Aí eu aviso para os clientes, você vai ver um letreiro escrito café. E depois você vai ver um letreiro escrito café. Um dos dois é tradicional. O outro não é tradicional. Aí a pergunta vem, mas como conhecer se está escrito café? É só você entrar e procurar pelo garçom. Se o garçom foi um cara que parece que vai para a ópera, terno preto, calça preta, sapato preto, camisa branca e uma borboletinha, esse é um café tradicional. No outro café, o cara vai vir com jeans, camiseta, vai vir com tipo uma pullover, uma jaqueta normal. Ele vai estar vestido normal. Esse é um café não tradicional. E no tradicional também tem vários tipos de cafés que são os café concertos. Você não paga por um concerto por volta das 4h30, 5h, até as 8, 9h. Tem alguém tocando piano, tocando violino. É muito show. Você fecha os olhos, você pensa que daqui a pouco vai passar uma carruagem com a princesa lá fora. É muito legal. O que eu dou? Vão almoçar, vão jantar nos cafés com comida típica vienesas. Uma excelente dica. Até em muitos deles tem aquela arquitetura toda linda também por dentro, né? É incrível, sim. Os melhores estão no centro, né? Mas também tem alguns caras que... Eu falo para o turista o seguinte, se você quer um pouquinho de turismo, então o centro é o lugar para ir. Então, é um pouco estranho você estar sentado num café tradicional vienês e do lado você escuta um coreano, na frente um japonês, ali um inglês, ali um americano, você não se sente local. Eu, normalmente, vou com os turistas, clientes, em cafés que estão fora do centro, bem típico, onde tem aquela velhinha que fica lendo o livro, né? Porque o café aqui em Viena é o seguinte, você vai no café para ficar sozinho com companhia. Correto. Okay? Então, a velhinha está lá sentada, o garçom já conhece ela pode ficar com o cafezinho dela 3 horas, ler o livro, ler o jornal, o garçom já sabe quando ela vai querer ou outro café ou pagar, né? Então, esse é o tradicional. E isso que é legal você observar, porque aqui os cafés também, tem muitas pessoas que gostam de cães, você pode estar com o seu cão no café, eles dão a cubiquinha para o cachorrinho, tem comidinha para o cachorrinho, tem aguinha para o cachorrinho, né? Então, você vê muito mais animais por aqui do que crianças, né? Então, assim, é curiosidade, né? Muito boa. Olha, isso fica para outra live, com certeza, olha, a senhora Isabel, né, achou o máximo aí os cafés, ó. Ah, gratíssimo. E aqui a Nadir, muito legal, ó, ela também adora café, olha só. Então, Nadir, espero você em Viena, hein? Isso mesmo. Então, agora, vamos conhecer uma outra experiência, né? Só que agora em Portugal. E para falar dessa experiência, eu coloco esse senhor aqui, né? Barba, imponente. Esse aqui, gente, para a gente poder ter uma noção, ele é conhecido como, para nós brasileiros, é como se fosse o Oscar Niemeyer português. Ele é o principal arquiteto desse país, de Portugal. Tá? O nome dele chama-se Cisa Vieira. Ele tem... Então, Vieira, olha só. De propósito, eu fui trazer também o Francis Vieira. Nosso convidado hoje é o Francis Vieira. E esse senhor, Cisa Vieira, um dos maiores arquitetos mundiais. Ele é português, tem 87 anos nesse momento. Vive na cidade do Porto. E ele tem
ele fez assim uma história muito grande, como o nosso querido Oscar Niemeyer, né, que já não está conosco. Mas o Cisa Vieira, eu tenho que falar dele porque o que nós vamos falar em sequência tem todo a ver com esse arquiteto que realmente transformou Portugal e transformou muitas cidades aqui da Europa. Essa foto junto da foto dele é o restaurante, tá? Eles chamam assim, Chá da Boa Nova. É um restaurante com estrela Michelin que tem um dos principais chefes portugueses, que é o chefe Rui Paula. Eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, através de um pequeno vídeo, do que nós estamos assim falando nesse momento, que é o restaurante Casa de Chá Boa Nova. Ele está em frente ao mar, né? Então, esse restaurante ele já ganhou diversos prêmios de arquitetura, porque, como vocês vão ver, tem um gramado, e ali por trás desse gramado, nas pedras, foi construído esse restaurante que é magnífico e premiadíssimo. Tanto é que muitas vezes, quando as pessoas vêm a Portugal, né, e está na região norte, tem que conhecer esse maravilhoso restaurante que tem um nome esquisito, né? Casa de Chá da Boa Nova, mas é um restaurante mesmo. E ele está incrustado em pedras, é uma grande obra de arquitetura e uma das obras desse fabuloso mesmo arquiteto. Esse arquiteto, ele tem, assim, obras de um nível fora do comum. Aqui, mais um pedaço do restaurante, mas ele realmente modificou muito a arquitetura portuguesa, né, em função da sua genialidade, né? Que assim, né? Olha só, essa visão dá para ter um pouco mais de noção. Ela está dentro das pedras, então é premiadíssimo isso. Esse arquiteto ele já recebeu um prêmio que é considerado o Oscar para os arquitetos do mundo todo, que chama-se o Prêmio Pritzl. Esse prêmio exato. Somente arquitetos de grande renome. O nosso, Oscar Niemeyer, recebeu um prêmio desse. E, no caso, o Cisa Vieira, também em função de diferentes obras que ele fez. Eu vou passar mais para frente aqui, para vocês verem um pouquinho mais do trabalho dele. Isso que nós estamos vendo é um dos principais trabalhos do Cisa Vieira. Isso aqui chama-se Piscinas das Marés. Isso são piscinas naturais que ele criou. Ou seja, quando a maré sobe, ela manda água para essas piscinas e, portanto, você consegue utilizar as piscinas, principalmente no verão, porque é muito fria a água em Portugal, né? Então, aqui temos o oceano, mas somente agora agosto, um pouquinho de julho, e na região sul, no Algarve, é possível de você entrar na água. O resto do país é extremamente frio. E, portanto, o Cisa Vieira ele se destaca de uma maneira fora do comum, né, entre as pessoas mais prestigiadas desse país em relação a essa sua condição, né, de representar Portugal também em outros países, né, com os diversos prêmios que ele já obteve. Aqui, só para ter uma referência da piscina numa época de verão, né, veja só, o mar ele vem, né, e por isso nas piscinas você vê que as pessoas conseguem entrar com mais facilidade, porque não é assim fria a água, e tem um sistema de aquecimento nessas piscinas. Então, por mais que esteja gelada a água, as pessoas conseguem usufruir, né, dessa condição. Então, isso é uma experiência de se fazer, é você conhecer algumas das obras de Cisa Vieira, frequentar esse restaurante que é a Casa de Chá da Boa Nova, e também visitar essas, chama-se Piscinas das Marés, tá? Que é uma obra para o mundo da arquitetura extremamente importante, feita por esse magnífico aí, arquiteto português, ok? Muito legal. E muito legal mesmo. Aqui, tem aqui um Hi Francis. Hi Francis, conheço. Família Ruedi.
exato, os pais da Irena. Sim, Um abraço. Simpático. Muito bem. Vamos continuar. Temos minutinho só, agradecer o pessoal que está entrando aí, né? Então, Exato. depois vamos gravar o vídeo, vai deixar lá no YouTube, vamos deixar lá no IGTV, né? Eu quero só relembrar a galerinha que vem através de mim, gratíssimo, para também, por favor, seguir o Guilherme, né? Vocês veem de vez em quando aqui a linhazinha no Instagram, tá como a empresa dele, Tupantuas, ok? Para vocês ficarem em contato com ele, que ele faz não somente a live comigo, ele faz várias lives com vários guias, várias pessoas do mundo, e sempre tem algo interessante para você que talvez conhece o lugar, para ver o que você não viu, para ficar aquela curiosidade, e depois os lugares que você talvez quer conhecer, mas não está na certa, pô, devo, não devo, né? Aí você vendo um vídeo, você vendo o guia, vendo a pessoa que trabalha do outro lado, falando, pô, pessoa simpática, né? Vou contratar ou vou entrar em contato com o Guilherme para ver como é aquela pessoa mesmo, né? Então, assim, por isso segue sempre, vê os vídeos, eu agradeço muito, gosto muito, e o pessoal que me conhece já sabe, né? Sempre as dicas que eu dou é seguir o parceiro para ter também outras ideias. Exato. Né? Aproveito também, olha, as pessoas que me conhecem, sigam Dicas de Viena, que, como vocês podem ver, o Francis é uma pessoa incrível, que tem esse alto astral, que vai, assim, proporcionar momentos incríveis em Viena, na Áustria, em vários países dos arredores. Ele tem um vasto conhecimento e tem um trabalho maravilhoso, que eu sou fã já de muitos anos. Gratíssimo, gratíssimo. Vamos seguir. A gente estava no Hundert Wasser, né? Hundert Wasser foi um cara muito famoso, um artista muito famoso, e agora vamos para um museu onde tem uma exposição especial do Hundert Wasser e um outro que antes dele, século XIX, foi o Egon Schiele. Tem uma exposição especial que compara as obras do Egon Schiele, 1918, com as obras do Hundert Wasser, 1960, 1980. Então, essa comparação. E esse museu é conhecido como Museu Leopold. E é um nome de família, Leopold, que é esse senhor aí. Ele faleceu há poucos anos atrás, e ele foi aquela pessoa que já como jovem gostava de arte e ia por um gosto dele. Então, aqueles artistas que Hundert Wasser, Egon Schiele, Gustav Klimt, nos anos 20, 30, não tinha aquela fama ainda, ele começou a comprar porque ele gostava do estilo e pensou, esse estilo para mim é algo que eu penso que talvez 30, 40, 50 anos vai ser algo famoso, né? E ele acertou. Ele ficou rico somente por causa das obras deles, também é industrial, mas muitas vezes por causa das obras deles. E aí atrás está uma obra muito famosa, né, do Egon Schiele, que é sobre a morte. Egon Schiele foi um dos primeiros artistas austríacos que começou a pintar muita nudez num tempo que ainda a pessoa não estava muito aberto. E ele tinha aquela coisa de artista que não tem aquela mente ruim. Então, ele via uma pessoa nu na frente, ele não pensava naquela coisa da carne, ele pensava na curva, na cor, como a luz podia entrar, como podia fazer a sombra real num quadro. Ele não tinha aquela mente meio assim, pô, ali está a pessoa nu, ulalá, né? Então, ele não pensava assim. Mas ele ganhou problema, porque muitas vezes o modelo dele era um jovem de 15, 16 anos. Então, ele até foi na prisão por um tempo, porque ele pintou uma garota com 15 aninhos, né? Que depois virou o modelo dele por muitos anos, né? Assim, é uma coisa legal. E esse senhor chama Leopold e tem um museu em Viena que é conhecido como Leopold Museu. Viena é muito conhecida por vários museus, tem vários. Aí está esse quadrado moderno, é um museu. Curiosidade que está dentro dos tábulos dos antigos cavalos da corte. Hoje em dia, conhecido como os Lipizanas, eles estavam... Isso aí está no centro de Viena, ao lado do Palácio Imperial do Inverno, e é conhecido como os Museums Quartier, porque não somente tem esse museu aí, Leopoldo, que vemos à esquerda e à direita, e embaixo, diferentes reflexões de vídeos e imagens que eles colocam, tem exposição especiais, né?
À direita, um quadro típico que dá para ver, já reconhecer, que é Hundertwasser, né? À esquerda parece um pouco Egon Schiele, o estilo. Embaixo, uma exposição de luz. Cada 3, 4 anos tem pela Europa uma exposição de luzes e vários edifícios colocam luzes coloridas ou projetões de luzes de lugares famosos em Viena. Eu acho essa coisa muito legal, muito especial, né? Aí também outras imagens, né? Dá para ver o museu por cima, restaurante também muito legal. Um restaurante no Leopold Museum, chama Café no Leopold, né? Tem aí dentro também o Museu de Arte Moderna e o Museu de Criança, que é também uma curiosidade para crianças, inglês, alemão. Eu fui uma vez no museu e estava tendo, que eu não acreditei, falei, gente, não posso acreditar que isso é para criança. Era exposição sobre a morte. E eles mostravam em diferentes países como as pessoas, principalmente criança, lida com morte. Então, era como no México, era na Índia, era na Arábia Saudita, era na América do Sul, né? No Japão, que se veste branco como nu, né? Assim, curiosidade. E eu fui lá e achei super interessante para a criança entender já que a morte está presente, né? Está aqui. Então, fazer o melhor possível. Então, esses 3 museus estão aí dentro. Tem também um museu de arquitetura, são 4 museus, né? Olha aí. Curioso agora, por causa da pandemia, né? Então, né, pegaram alguns quadros conhecidos do Egon Schiele, colocaram uma máscara no Egon Schiele, né? Falaram para usar a máscara, embaixo está a plaquinha escrito, né? Eu estou ali junto com um quadro à exposição, está até final de setembro. Embaixo, para sempre não ficar muito tempo junto, né? Para ter, quando espirrar, não, essa imagem aí, quando espirrar, usar o braço, né? Sim. Não espirrar, né? Então, pegar o braço. E também um quadro famoso do Egon Schiele. Muito legal. Tem mais 2 ou 3 quadros, né? Que eu acho, assim, 3 quadros, eu acho. Sim, olha né? À esquerda também, né? Então, muito legal. O do meio é um quadro muito famoso, com 1,5 metro de distância. Sim. E à direita, para não fazer grupinhos, né? Pessoa que não se conhece, não ficar grupinho. E as pessoas aqui são bem educadas, as pessoas esperam 1 metro, 1,5 metro, quando você está olhando um quadro, né? A pessoa espera até você terminar de ver o quadro para a pessoa ir mais perto e usar o quadro. Quem está atrás vai esperar também. Então, as pessoas usam o museu com tempo para relaxar, tem bancos, tem informação, tem as excursões guiadas no museu, inglês, espanhol, francês, alemão. Então, é muito curioso esse museu, Leopold Museum. E agora, nesse tempo, está todos os museus quase vazios, né? Então, dá para ver com bastante tempo. Eu vou muito nos museus, adoro museus, né? À esquerda, um senhor, né? Que foi um modelo para o Schiele, o Egon Schiele, e as 2 fotos à direita, no meio é um barco que o Hundertwasser queria construir. Ele tinha pânico de viajar de avião, então ele usava sempre barco. E ele faleceu, como ele queria, num barco, na Queen Mary II, de Nova York para Nova Zelândia. Ele não queria voar, ele preferia pegar o barco de 1 mês de viagem, mas de barco. Ele faleceu num barco desses, né? E à direita, o projeto de vários edifícios que ele queria construir, se nota, né? O verde, as árvores, né? Não muito tipo de os jardins em cima, né? Em vez de colocar piscina ou colocar varandas, ele gostava do verde mesmo. Para ele, a ideia dele era o verde, o jardim, né? E hoje em dia já está comprovado, né? As pessoas colocam verde para sombra ou para um ar melhor, né? Aqui usa muito verde. O pessoal adora aqui uma planta, uma flor, né? Alguns quadros que tirei foto lá. À esquerda, Egon Schiele. No meio e à direita, Hundertwasser. Vários campos. Obras lindas. O Egon Schiele também gostava de fazer vários campos. A mãe dele era da República Tcheca, ou Tchecoslováquia na época, mas fazia parte do Império Austríaco, então ela era austríaca naquela época. E uma cidadezinha aqui que chama em alemão Krumau, ou muitos conhecem como Český Krumlov. Uma cidade muito linda, minúscula, redonda, passa um rio na frente que vai até Praga, e é um caminho muito legal, que a República Tcheca está mais ou menos 2 horas da fronteira de Viena. Então, você dirige com o carro aqui 2 horas e está na República Tcheca. Dirige 1 hora, está na Eslováquia. Dirige 1 hora, está na Hungria. É incrível, né? São 8 países. Muito localizada.
É bem localizado. É verdade, oficialmente se diz que o coração da Europa seria Polônia, né? Mas muitos falam que a Áustria, e pelo sistema de voos internacionais que tem, Sim. ainda não tem um voo internacional para o Brasil, né? Sempre tem que fazer uma conexão, mas na Europa, você, para a Itália, para a França, para a Suíça, para a Alemanha, para o leste europeu, tem voos diariamente. Se você Portugal, vai visitar Portugal, sim, sim, fácil, né? Então, assim, se você fazer um voo de outro lugar para o país leste, é difícil, tem que parar em Viena. Então, as pessoas sempre programam 2, 3 dias em Viena, né? exatamente. E aí são as comparações, né? Um quadro à direita que eu tirei com a foto na frente, o pôster da exposição, e à esquerda, né, tem um quadro do Hundertwasser, e à direita o Egon Schiele, que teve realmente a mesma ideia, né? Os dois não se conheciam, estavam anos à parte, mas o artista em si, né, tem aquela ideia, como embaixo também, à esquerda Hundertwasser, à direita Egon Schiele, né? Fazendo o mesmo projeto, diferente tempo, diferentes lugares. É legal, né? É tipo, eu acho assim, eu e Guilherme, quando temos a mesma experiência com o cliente e a gente faz algo especial para o cliente ou tem um contato com o cliente, a gente não combinou, mas a gente fez porque somos, digamos assim, turismo nata, está na veia, né? Então a gente gosta de fazer sempre o melhor para o cliente. É interessante essa fase, né? Muito, muito. Tem mais. Ah, olha só. Aí, para os jovens se interessar por arte, né? Também o museu fez alguns tipos de quadrinhos, né? Dá para ver aí o Egon Schiele, um pouquinho mais moderninho, com gravata. Eu tenho aqui, eu tirei uma foto de uma página que conta a história dele. O jovem também se interessar, e o jovem se interessa mesmo. A gente vê muitos jovens, e é curioso como crianças adoram visitar os museus e ficar com fonezinho e perguntar para os pais, você sabia que aqui tem uma flor? Olha, aqui à direita, em cima, isso aqui é uma flor. É muito legal. Eu adoro ver criança nos museus, né? Porque eles mesmo se interessam muito, né? É muito legal. É uma oportunidade muito grande que tem aqui, muito legal. Ah, isso também, olha que bonito. Essa parte em cima é o restaurante que vimos lá de cima, né? Sim. Teto, e à direita é um restaurante que está acessível para o público que não quer entrar no museu, né? Então, um dia bonito como esse, dá para sentar ali. Aqui tem uma bebida que quase encontra em todos os lugares, refrescante, é conhecido como Spritzer. É um vinho branco, não de boa qualidade, mas misturado com água mineral. Então, você tem um gostinho de vinho, mas não é aquela coisa ficar doidão. Você pode tomar 2, 3, e isso refresca mesmo. Chama Spritz. Isso é um ótimo lugar para tomar um Spritz. Muito bem. Maravilha. Legal, né? Realmente muito bonito o museu, né? É um museu assim que tem muito a transmitir para as pessoas, né? A cultura, como a gente falou, a Áustria é um país da cultura, né? É formidável assim o que transmite para as pessoas a nível cultural. Muito bem, excelente experiência, viu, para se fazer. Agora eu vou mostrar mais uma experiência aqui de Portugal, né, que eu trouxe para mostrar para vocês, que está aqui, ó. Que interessante. É bem interessante. Essa aqui é a Fundação Serralves. Essa assim, fundação, ela é assim conhecida como uma das principais casas, junto com existem dois grandes museus de arte contemporânea em Portugal. Um deles está em Lisboa, que é o Calouste Gulbenkian. O outro é a Fundação Serralves, que tem uma área gigantesca. E essa Fundação Serralves, o símbolo dela é justamente essa casa, que é uma casa em Art Deco. E é muito até curiosa, rapidamente, a questão da história, porque essa propriedade, aqui em Portugal, assim, pequenas fazendas, eles chamam de quintas, né? Então, isso era uma quinta, muito próximo do centro da cidade, do Porto, e um senhor de sobrenome Cabral, não é o nosso Cabral, Pedro Álvares Cabral, mas do mesmo sobrenome. Isso em 1923, ele herdou da sua família uma propriedade muito grande, e ele estava prestes a se casar, e era uma pessoa que já vinha Portugal, né, principalmente nesse período, até mais ou menos os anos 80, talvez até os 90, era muito forte na questão têxtil.
Então, esse senhor, ele acabou por ir até uma exposição em Paris e contratou 3 arquitetos franceses em 1925 para fazer essa casa que faz parte desse maravilhoso assim, espaço que eu vou mostrar para vocês agora aqui, que é a Fundação Serralves. Esse, eu digo um espaço, não só um museu, pelas diversas situações que envolvem, né, esse local. Ele possui, além de ser, olha só aqui a vista aérea, o tamanho, ele tem jardins, né, que são muito tradicionais, olha, é os Jardins de Serralves, então existem muitos eventos, né, que você pode caminhar pelo jardim, tudo dentro do Museu Fundação Serralves. Dentro essa obra é o Museu de Arte Moderna, que foi também projetado pelo arquiteto Cisa Vieira, que nós vimos há pouco, né? Legal. Então, você tem, assim, toda uma preocupação com a arte moderna, com a educação da arte, né? Com as mais diversas expressões. Então, é muito comum você encontrar eventos de grande magnitude. Para quem gosta, né, das artes, tem uma informação importante, que é recente. Esse museu foi escolhido, ali apareceu rapidamente o Cisa Vieira, né, que projetou esse museu aí dentro da Fundação de Serralves, mas esse espaço foi dado a esse espaço a oportunidade de abrigar e ser o responsável por uma exposição permanente do Miró, que é um grande artista espanhol de Barcelona, e, portanto, a partir desse momento, veio para cá cerca de 80 obras para fazer uma exposição, grandíssimo sucesso, e esse espaço, pela capacidade magnífica que tem, grandes salas, aí, isso é nos anos 90, o presidente Cavaco Silva esteve lá, e, portanto, algo que, para quem gosta de arte, cultura, e gosta de conhecer, assim, um pouco mais das artes plásticas em seu mais alto nível em Portugal, tem que conhecer a Fundação Serralves por diversas situações, como vocês veem aí. Eles promovem muitos eventos, você tem um espaço para a família, para poder passear pelos jardins, aprender com as diversas manifestações da arte, não só a pintura, como escultura. Assim, algo extremamente premiado e que traz muito orgulho para a cidade do Porto e Portugal. Legal. Okay? É realmente uma das coisas, assim, geniais. Eu quero mandar um abraço aqui para um grande amigo também do Francis, o Dimitri Vieira, do Rio de Janeiro. Dimitri, olá! Também está conosco. E olha só, Dimitri, nós falamos há pouco, olha, temos aqui o Francis Vieira, eu trouxe um arquiteto, depois você pode assistir, o Cisa Vieira, esses grandes Vieiras que temos aí pelo mundo, né? Bom, assim, essas foram algumas das grandes experiências que nós podemos fazer fora do convencional, tanto em Portugal como na Áustria. Eu gostaria vou deixar aqui, caso alguém tenha algum comentário ou alguma questão que queira colocar assim para nós, podem usar os comentários aí no Facebook e nós conseguimos, portanto, trazer aqui essa informação. Bom, Francis, é realmente muito assim, interessante, né, falar de 2 países como Portugal e Áustria, sendo que uma informação que eu trago aqui, eu tenho a impressão que o Francis também sabe, é que tanto Portugal como Áustria são países que com muita rapidez e esforço conseguiram se controlar na questão do Covid-19. Então, são países muito protegidos, né? E que rapidamente conseguiram, através das suas autoridades, fazer um controle do que acontece e aconteceu e estamos podendo viver com tranquilidade nesse momento, não é, Francis? É verdade. Isso é uma coisa muito legal. Aqui na Áustria, o que ajudou muito, eu vou passar para
os nossos seguidores, amigos, clientes, ouvintes que estão agora aqui, né? Carlinha, vocês têm que pensar, digamos assim, um pouquinho mais no futuro, ok? Eu sei que, de vez em quando, deve doer não poder ver a família, não poder ver aquele amigo, não poder jogar boliche, sair no restaurante, etc, etc. Eu entendo completamente, mas tente pensar não somente em vocês, tenta pensar na outra pessoa também, porque vocês saem de casa até chegar à sua família, vocês vão tocar e vão passar por muito pequenos. Eu digo sempre para alguns amigos, se você conseguir sair da sua casa, segurar o ar até chegar na minha casa, tranquilo, o vírus não vai pegar você, ok? Mas talvez no seu corpo, na sua roupa, ok? E eu vou te dar um abraço, então vai pegar para mim, vai chegar na minha casa. Então eu prefiro manter a distância e ficar com aquela saudade enorme e depois de ter uma vacina, depois de ter um medicamento, poder abraçar maior segurança do que agora tentar abraçar alguém, beijar alguém, sair com alguém e ficar aquela agonia toda. E aqui os pessoal respeita muito isso. Quando o governo fala tem que entrar no mercado com máscara, as pessoas fazem. Quando o governo fala não precisa mais de máscara, o pessoal usa máscara. Só por segurança, para sentir bem. Então, por favor, galerinha, eu não quero escutar depois que algum de vocês ficaram doentes por causa do coronavírus, porque seria muito, muito, muito chato mesmo que falei, gente, avisamos, o governo avisou, o governo tem uma ideia como deveria funcionar. Eu estou falando agora aqui na Europa, né? Perfeito. Que cada país faz sua lei, né? E aqui, já que o austríaco não é muito de festa, não é muito de coisa, então aqui, até na ópera, nos concertos, você pega dois assentos à direita e à esquerda estão livres. No cinema, os pessoal não estão com muito dinheiro. Então, se você quiser ajudar alguém, vá e mantenha a distância. Importantíssimo, por favor, ok? Só uma dica pessoal que eu quero dar para vocês. Não, isso é verdade. E justamente nesse momento que nós passamos, principalmente no Brasil, aqui em Portugal e Áustria, a gente já começa a voltar à nossa normalidade, podemos sair, também com restrição, mas pedimos que todos se cuidem, né? Porque e aproveitem esses momentos quando podem para conhecer outros destinos através das nossas lives, através das informações que a gente procura trazer para que facilite na escolha da sua próxima viagem, que você conheça quem pode lhe receber em tal destino e com isso você possa também aproveitar ao máximo, né? Para vir conhecer a Europa, vir conhecer esses países maravilhosos, e tanto Portugal como Áustria são países que têm muito a oferecer, a nível cultural, a nível histórico, e, portanto, a gente quer... eu quero, portanto, passar para o Francis para as suas considerações finais em relação a essa nossa live. Gratíssimo. Só um detalhezinho, espero que vocês gostaram. Áustria, Viena tem muito mais para ver. Com certeza eu e o Guilherme vão fazer mais lives, só que a gente não quer fazer um live de 3, 4, 5 horas. A gente sabe que vocês também estão cansados, né? Então, são sempre pouquinho, para dar aquele gostinho legal, né? Mas uma coisa importante é, não somente comigo, com o Guilherme, né? Mas vocês também, se não viajar para Portugal ou não viajar para a Áustria, mas querem viajar para qualquer outro lugar, eu e o Guilherme fazemos parte de um grupo no WhatsApp com vários profissionais de turismo. Então, se vocês acham que vocês querem ir para a Inglaterra, para a Turquia, para o Japão, para a Tailândia, para Cabo Verde, qualquer lugar que vocês pensar, entre em contato comigo, com o Guilherme, e fala, Guilherme, Francis, gostaria de ir para tal lugar. Você conhece alguém que fala português nessa cidade, nesse país? A gente vai entrar em contato com um grupo e ver a pessoa certa para vocês. Ou talvez eu e o Guilherme fazemos uma live e conhecemos a pessoa certa já na hora, ok? Só essa dica para o pessoal não pensar que a gente está limitado à Áustria e Portugal, e depois fala, pô, que pena, gostaria de ir para a Turquia, vocês não mostraram nada da Turquia, né? Mas não conhecemos pessoas na Turquia ou em outro lugar. Então, só esse detalhe para ficar, assim, uma coisa mais global, né? Com certeza. Olha, agradecer a Nadir, a live foi top, muito obrigado. Nadir, até a próxima. E, portanto,
Eu quero agradecer demais a presença desse grande amigo, que é o Francis Vieira, que esteve conosco aqui, trazendo experiências únicas e diferenciadas. Graças pelo convite. Nós assim, nos conhecemos há muitos anos, mas sempre online, nunca pessoalmente. Vai chegar o dia ainda. Nós vamos marcar tanto aí na Áustria como aqui em Portugal. O Francis, ele já teve clientes meus lá, que foram muito bem recomendados. Então, eu tenho um prazer muito grande de ter recebido você aqui. Você sabe da minha admiração, sei que o seu trabalho é muito sério, muito correto. Grato. Isso significa os brasileiros que estão fora tendo um exemplo como o Francis. Francis, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Gratíssimo. Ok, galerinha, um abraço. Tchau, abraço. Boa noite. Tchau, galerinha. Tchau.